Meus amigos, estamos novamente aqui para mais uma Entrevistas com Arthur Raizzo. O programa de entrevistas surgiu durante a pandemia para a gente conseguir divulgar a literatura nacional, divulgar o autor nacional, e nós temos uma literatura maravilhosa nesse país. Eu sou Arthur Raizzo, presidente da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, membro da Academia Juiz Forana de Letras, membro da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, membro fundador da Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas, membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, membro da Associação Brasileira de Escritores de Romance, Policial, Suspense e Terror, e membro da seção da UBT de Conselheiro Lafayette. Tenho que lembrar que essa entrevista ficará gravada no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Veja o meu canal do YouTube, dê um like, siga o meu canal. Hoje eu tenho o prazer de receber para o nosso bate-papo uma escritora fantástica de literatura infantil principalmente, além de grande poetisa, contista. Eu vou esperar para a gente chamar aqui a Emanuele Ferrudini. Vamos aguardar a entrada da Emanuele. Chegou. Que bom. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Boa noite, Emanuele. Boa noite, Arthur. Ajeitar a câmera. Tudo bem? Aqui. Tudo bem com você? Prazer imenso conversar com você. Prazer é todo meu, agradeço já de antemão um convite. Já estava ansiosa para saber quando que eu ia receber esse convite para participar desse bate-papo com você. Pois é, ué. Há muito tempo já que a gente deveria começar esse bate-papo, já a gente está passando. Mas é muita gente, né? Como é que tá? Tá fazendo muito frio aí? Tá, aqui em casa faz muito frio, né? Então eu já sou friorenta, assim, de natureza, então eu tô sempre agasalhada, então tô preparada aqui já, ó. Aí deve ser mais frio do que aqui no centro. Aqui perto do Rio, né? E aqui em casa tem muita árvore, então realmente o tempo, às vezes eu saio de casa toda agasalhada, chego no centro e tenho que ficar tirando blusa, porque faz mais calor por aí. Com certeza. Agora, você conhece esse quadro que a gente faz aqui, né? Eu já estou fazendo esse quadro há algum tempo, e a ideia do quadro é a gente entrevistar um escritor, um autor nacional, para divulgar o escritor e a obra, né? Sim. Então, o meu objetivo é divulgar a literatura nacional, que eu gosto tanto. Outro dia eu estava até conversando com um outro autor aqui, dizendo que deve ter mais ou menos uns 6 ou 7 anos que eu só leio literatura nacional. Bacana. Né? Eu gosto muito da literatura estrangeira, né? Tenho bastante livros, tem bastante autores que eu acompanho, mas ultimamente também, principalmente depois que eu entrei para a Liga de Escritores, né, quando eu fiz parte, a gente procura se valorizar, né? Então a gente valoriza mesmo a nossa literatura, que é tão rica e tem tantos autores, tantos livros excelentes, né? Com certeza. Muita coisa, né? E a gente vai fazendo contato com os autores nacionais e você vai descobrindo cada coisa, né, muito interessante. Mas conta pra gente, primeiramente, quem é você, né? Tem muita gente de fora aqui, muita gente que ainda não te conhece. Bom, então vamos lá. Meu nome é Emanuele Ferrugini Ferreira Bonde, eu sou mineira da cidade de Juiz de Fora, sou escritora, tenho 40 anos, sou formada em letras pelo SES, o Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Me formei em letras em final de 2004 e, assim, letras não era nem a minha primeira opção, né? Eu sempre gostei muito de tudo, né? Dessa área de jornalismo, né? De escrita e tudo mais. Então, eu tentei mesmo fazer jornalismo, não passei no vestibular e fiz vestibular de letras. E na época a gente poderia escolher 2 cursos, né?
a primeira opção era letras e a segunda eu fiz, minha segunda opção era história, que também é uma grande paixão minha. Eu tinha pontuação para passar nas duas, mas aí escolhi mesmo letras, porque como já era meu objetivo, né, ser escritora, eu falei, a partir daí eu vou me aprimorar, né, a minha escrita. Então, me formei em letras em final de 2004. E em 2005, fiz uma especialização em ensino de língua portuguesa. E tentei, a partir daí, já, sabe, fazer alguns cursos. Sou muito apaixonada pela cultura italiana, né? Então, por volta de 2007, eu tentei a segunda habilitação na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí eu entrei para o curso de língua italiana, né? E também para latim. Eu queria ter me formado em latim, mas na época a gente tinha um restaurante, então eu tinha que conciliar as aulas com o horário do restaurante, e normalmente as aulas de latim eram todas no horário do almoço, assim, perto, né, daquele horário de pico do restaurante. Então, latim eu não consegui me formar, deixei, né, fiz só algumas disciplinas, e aí me formei também em língua italiana, né, e as respectivas literaturas. Muito legal. E a partir... Muito legal. Pode falar. Não, você ia concluir? Não, então, assim, a minha vida acadêmica, né, essa, assim, sempre passei muito aperto, sabe, tanto na faculdade, quanto na especialização, depois quanto no italiano, sempre teve alguns percalços ali, mas que a gente foi contornando, né, não deixando isso desanimar a gente, mas, assim, sempre estive ligado mesmo a essa área literária. Quando eu me formei, eu fui a oradora da turma, sabe, meu discurso foi votado e escolhido, então, assim, eu sempre estive mais ou menos, né, ligado a isso aí. Muito bem. E, quer dizer, a literatura já surgiu na sua vida bem antes da faculdade, né? Não, bem antes, bem antes. Eu falo que, inclusive, eu estava até hoje mexendo aqui nas minhas coisas, né, dos meus escritos, para ver o que eu poderia trazer de conteúdo aqui para a live. E né, eu tenho guardado até hoje meus cadernos de redação, de composição, de quando eu era pequena. Eu falei, eu vou trazer para mostrar aqui, ó. Esse aqui é meu caderninho. Aqui, ó, terceira série. Esse daqui, olha lá, quarta série. Muito legal. Assim, e aí eu comecei a folhear, que tinha muito tempo que eu não mexia nisso. E a gente se surpreende com as coisas que a gente escreve, né, Arthur? E aí eu fui vendo que realmente, desde aquela época, a minha imaginação já era muito fértil, já tinha muita coisa, assim, muito conteúdo, né, nas minhas redações, e que eu acho que talvez futuramente vai virar um livro de pequenas histórias, assim, de quando eu era mesmo, assim, né, pequena, né? Inclusive, tem uma redação aqui que eu fiz, né? Vou até ler para vocês aqui, para vocês verem. Chama Quem Sou Eu? É pequenininha. Eu sou eu. Eu me sinto uma princesa, uma atriz, uma escritora. Tem dia que eu sou uma rainha, sou uma menina, uma heroína. Tem dia que eu sou uma santa, mas tem dia que eu sou uma menina, uma criada. Tem dia que eu sou a Minnie, a Margarida, a Clara, a Bela. Tem dia que eu sou a Xuxa, a Mariane, a Mara e a Angélica. Eu sou eu. Eu sou uma manequim. Eu sou uma querida. E eu era convencida, né? Mas é muito legal. É muito legal. Então você vê, esse aqui, ó, eu tava com 8 anos e eu já coloquei ali que eu queria ser uma escritora. Então, muito legal, muito importante. Que a literatura realmente me escolheu, né? Acho que não foi nem eu que escolhi, me escolheu. Porque sempre gostei de ler, sempre tive muito incentivo também, né, dos meus pais. Minha mãe sempre gostou muito de ler também e me incentivava. Eu tenho livros, coleções ainda aqui em casa, eu e minhas irmãs, as coleções ainda estão aqui em casa, aquelas coleções de livros de clássicos, né? Sim. Então, eu acho que isso aí, desde pequena mesmo, a literatura está presente na minha vida.
Muito importante isso, porque eu acho assim, essas coisas que a gente escreve naquele momento, né? E você, se você depois passou de repente, você guarda como uma recordação daquele momento. Vale a pena você pegar esses cadernos, inclusive, e dar de repente, uma atualizada em algumas coisas, né? Eu já tive, por exemplo, textos que eu escrevi bem jovem, bem criança, e que depois viraram outras coisas, assim, só numa atualização, né? Eu publiquei o Lembrança do Oriente, e eu tinha escrito aos 12 anos, 13 anos. Né? Então, eu acho que essas coisas têm que ser guardadas. Eu falo que aquilo que a gente escreve, a gente tem que mostrar para os outros. Sim. Mas a gente não pode nunca jogar fora, entendeu? Guarda para depois. Depois você lê de novo, vê com outros olhos. Com certeza. Inclusive, a minha maneira de escrita, até hoje, eu não escrevo direto no computador. Eu gosto de escrever no papel. Eu sou apaixonada por lápis, não gosto de lapiseira. Então, assim, eu tenho até coleção de lápis aqui em casa. Eu sou igual aquelas... Nesse ponto, eu ainda estou na adolescência, porque eu chego numa loja de papelaria, essas coisas assim, eu vou direto na seção de lápis, eu sempre saio de lá com 1 ou 2, porque eu gosto de guardar. Então, eu escrevo mesmo no papel e depois é que eu vou digitar. E eu acho isso legal, porque a gente vê, né, os grandes escritores de antigamente... Tem museu, então tem aquele caderno lá de rabisco, né? Machado, Murilo Mendes, aquela coisa toda. Mas assim, um dia, meus cadernos também vão ser aquele material de estudo. E antes, eu escrevia, e quando eu ia passando pro computador, eu ia riscando, sabe? Aí depois um dia eu lembrei, eu falei, não posso riscar não, porque quando eles forem me estudar, eles vão precisar... Eles vão precisar ler, então aí eu parei de arriscar e só dou um Vzinho assim do lado, tipo, já digitei essa parte. Muito legal. Eu ao contrário, né? Eu faço tudo direto no computador, faço tudo direto no celular, eu já não uso, sabe? Eu fiz datilografia com 8 anos de idade. Acho que desde que eu comecei a ter um teclado na minha frente, eu queria abandonar caneta, papel e lápis. Entendeu? Mas então, assim, eu escrevo muito atualmente só no celular mesmo. Eu acho que eu escrevo em qualquer lugar que eu estiver. Então, eu não tenho mania de papel nem de lápis, então acho que eu nunca gostei. Mas, e depois como é que você surgiu essa ideia da literatura infantil? Assim, a literatura infantil também eu acho que, como eu disse, né, parece que a literatura me escolheu. As histórias me escolhem também, né? Eu não penso muito, tipo, eu vou escrever sobre o sol. Não. Foram surgindo histórias, né, na minha cabeça, assim, como eu disse, sempre muito fértil, né? Eu sempre tive a imaginação muito fértil. Então, assim, vai chegando a história, eu vou anotando. Então, eu sempre tenho um bloquinho, né? Caneta na bolsa, sempre tem perto de mim algum papel, alguma coisa, e eu vou fazendo as minhas anotações, né? E aí a literatura, assim, eu lancei o primeiro livro, né, o Em Busca do Sol, que é esse aqui, para quem não conhece, ó, esse aqui é o meu primeiro livro que eu lancei, em 2015, porque era o texto que estava mais, assim, como é que eu vou te dizer, mais pronto, né? Eu participei da lei Murilo Mendes com esse projeto e aí foi aprovado. Então, era o meu texto que estava assim, mais pronto. Mas eu tenho diversos textos, né? Eu comecei a publicar em 2008 num blog, que quase ninguém lê, porque eu não divulgo muito, era mesmo uma coisa de catarse, sabe? Aquela coisa de escrever e publicar, né? Então, assim, eu nem divulgo muito. Então, o que eu menos escrevia era literatura infantil. Mas quando surgiu a oportunidade de participar da Lei Murilo Mendes, o livro Em Busca do Sol era o que estava assim, mais prontinho, né? E aí eu consegui participar. Mas eu falo que assim, em 2001, eu estava no cursinho pré-vestibular e eu tinha uma professora de redação, ela chama Cláudia, tenho certeza que ela nem imagina que, né, desse fato. Eu não tenho mais contato, eu
Hoje eu ainda perguntei para minha irmã, você lembra o sobrenome da Cláudia? Eu não lembro o sobrenome dela, para até procurar e falar, olha, muito obrigada. Porque ela foi, assim, uma grande incentivadora, sem saber. Ela nas aulas de redação, a gente tinha uma aula de redação só por semana, e ela, na parte da narrativa, né, na narração, ela dava a aula contando trechos do Mil e Uma Noites. Então ela falava sobre a redação e tudo, as técnicas, né, os estilos e tudo mais. E aí ela falava, contava um pedacinho das histórias lá da Sherazade. E ela terminava no auge da história, no clímax, e ela falava assim, na próxima aula eu conto o que vai acontecer, né? Aquilo eu ficava com aquele, sabe, com aquele comichão, assim, eu poderia matar qualquer aula, menos a da Cláudia, que era na quarta-feira. Então eu estava sempre presente, sabe? E aquilo de o querer saber mais, né? Eu já tinha pretensão de ser escritora, mas aquilo ali para mim foi assim, primordial, sabe? Eu quero fazer isso, eu quero encantar as pessoas desta maneira, né? E aí a partir dali mesmo é que eu comecei, sabe, a desenvolver assim a minha escrita. O primeiro livro que eu posso dizer que eu escrevi, que eu virei e falei assim, isso aqui eu tenho um livro na mão, foi um livro sobre a minha avó. Uma história, né, sobre a minha avó, que depois eu falei assim, isso aqui já é um caminho para um livro. A minha avó materna chamava Elza, e ela morava sozinha, já era viúva. E ela era muito independente, sabe? Eu não gostava de, assim, depender de ninguém para nada e tudo mais. Então ela limpava a casa dela, subia em escada, e queria limpar a lustre, ela, né, tinha mania de limpeza, assim, e tal. E aí um dia a gente chegou na casa dela, ela estava com um bermudão xadrez, uma camiseta machão, um tênis All-Star em cima de uma escada, sabe? Limpando em cima da geladeira. E aquilo eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, minha avó é muito radical. Minha avó é um barato. Foi o pensamento que eu tive. E a partir desse, minha avó é um barato, sabe? Eu tive um start. E aí eu escrevi a história de uma vovó toda radical, que andava de skate e tudo mais. E aí foi aquela história mais comprida do que uma redação. E aí que eu falei, eu tenho esse livro escrito. Mas tá guardadinho, tá ali na gaveta, uma hora também ele, sabe, eu vou aperfeiçoar para ele virar um livro mesmo, assim. Legal isso aí. E aí foi surgindo, sabe, outras histórias, outros textos. O Em Busca do Sol mesmo, eu comecei a escrever, depois eu fui mexendo. Algumas histórias eu deixo um pouco de lado, depois quando eu mexo eu aumento mais um pouquinho. Então, assim, eu comecei eu lancei, né, o primeiro livro como literatura infantil, mas não me intitulo só uma autora, né, de livros infantis, né? Eu quero ser uma autora bem eclética, assim, né? Tanto que eu já tenho poesias publicadas em antologias, tem contos, né? Eu já escrevi uma biografia que ainda não foi lançada, mas vai ser lançada também, de uma empresa aqui de Juiz de Fora. Então, assim, a literatura vai mesclando na minha vida. Muito legal. Mas vamos falar então desses dois livros que você lançou. Uma das duas, a Denise Isidoro e a Alice Gervason, estão falando aí que você tem que publicar a história da avó. Porque a Alice Gervason publicou lá, a Lili, a história da vovó Lili. Né? Pois é, então assim, eu acho que vale a pena, né? Depois com certeza ainda vai. Vocês ainda vão conhecer a minha vovó Elza. Pois é. Depois a gente vai falar das antologias também, com certeza. Você lançou depois do Sol, né? A Menina da Sapatilha Vermelha. Sim. E esse livro tem uma história também fantástica, né? Uma história muito legal. Esse livro é muito, muito ótimo. E ele tem uma história. Esse livro eu lancei em 2019. Também foi uma história assim que, sabe, me contaram aqui no ouvido, assim, o universo me contou, porque a história, né, que eu sempre conto. A gente tinha um restaurante e eu tenho uma amiga que almoçava lá na época, ela né, não era nem minha amiga, era
cliente apenas, né, Luciana, e ela trabalha no escritório de advocacia, então durante a semana ela almoçava com a gente todos os dias, de segunda a sábado, todos os dias. De segunda a sexta ela ia com o uniforme do escritório que ela trabalha, né, normal. Quando chegava no sábado, ela ia ao centro para fazer unha, cabelo e tal, então ela voltava mais arrumadinha, lá toda bonitona, e ela sempre aparecia com uma sapatilha vermelha. E aí eu comecei, ela é muito conversada, muito brincalhona, aí eu comecei a brincar com ela. Falei, é a menina da sapatilha vermelha, a menina da sapatilha vermelha. E aí eu brinquei com ela também. Um dia eu vou escrever um livro sobre a menina da sapatilha vermelha. E aí morreu a história, né? Não conversamos mais, nada que pudesse ainda chegar a essa história. E em 2018 a minha mãe faleceu. A gente vendeu o restaurante, né, em 2017, em 2018 minha mãe faleceu, e a gente, hoje eu trabalho com uma fábrica de salgados, né, eu, minha irmã e meu pai. Então a gente, eu fico o dia inteiro ali fazendo salgadinho, a mão trabalha, né, no salgadinho, mas a cabeça, a minha mente vai viajando. Claro. E eu brinco que o dia de fazer quibe é o dia que eu tenho mais ideias. Um certo dia, eu tava, né, no dia de quibe, me veio a ideia de uma história de uma menina que sofria bullying, que ela não se aceitava muito, era uma menina triste e tal. E aí eu começo primeiro a desenvolver a história na minha cabeça, e aí eu vejo, tá a ponto de escrever, eu paro, eu escrevo, ou eu paro pra... hoje em dia, às vezes, eu gravo, né? Eu gravo um áudio. E aí, nesse dia, eu peguei... Parei a máquina, falei com a minha irmã, falei, peraí que eu tenho que escrever uma coisinha aqui. Comecei a escrever, mas a mente é mais rápida que a mão, né? Então eu parei de escrever, abri o gravador do celular e comecei a gravar a história. A ideia que eu tive, né? E aí, quando eu terminei de gravar, eu falei, é a história da menina da sapatilha vermelha. Aí foi a junção da história com o título. Né? Sim. Porque a última coisa que normalmente aparece para mim é um título. Eu fico lá brigando com o título, mas dessa vez eu consegui, sabe? Conciliar assim meio que automático. Quando eu terminei de gravar a história, eu já associei aquele título que né, um possível título que eu tinha, né? Com certeza. E aí surgiu a história de uma menina de 9 anos, que ela é triste, ela não se aceita muito, ela não tem muitos amigos, ela acha que ninguém gosta dela, até que ela ganha um presente, né, no aniversário de 10 anos, e o presente muda a vida dela, e ela acha que o presente é mágico, né? Então, e aí a gente deixa para o leitor descobrir, né, se a magia está no presente ou não. Sem spoilers, né? Sem spoilers. Mas então tá. Você acha, uma opinião, eu não sei como é que faz, mas uma opinião. Você acha mais difícil escrever para criança? Qual é assim, o ponto mais importante de uma história para criança? Como é que você faz a diferença aí? Você escreveu coisas de adulto também. A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, que você não pode colocar muitas palavras que a criança, às vezes, não está habituada, porque ela vai achar a leitura difícil e, às vezes, vai se desinteressar, né? Mas você também não pode colocar, o que eu falo, eu estudo muito para escrever, inclusive as histórias infantis, porque eu não posso colocar uma historinha bobinha, porque hoje em dia a criança, ela já está habituada a querer saber mais. Então, a gente tem sempre que fazer a história, colocar aquela pitadinha, sabe, de coisas, assim, interessantes para a criança, sabe, querer pesquisar, às vezes levar para o pai e para a mãe, o que é isso? Isso é importante, né? Você escrever de jeito que a criança, às vezes, compartilha a leitura, né, com o pai, com a mãe, com o irmão, às vezes com a professora, né, leu alguma coisa, achou interessante, quer contar. Então tem que ter, eu acho, né, assim, minha opinião, tem que ter um cuidado nesse sentido, né. O livro Em Busca do Sol, eu escrevi, e assim, uma das palavras que eu coloquei propositalmente
para criança, às vezes, pode ser que ela não saiba, mas que ela vai, às vezes, querer procurar saber, é despautério. Quando veio, quando eu estava escrevendo o trecho, né, veio a palavra despautério na minha mente, eu escrevi. Depois eu rabisquei. Falei, não, mas eu vou deixar. Porque para criança ter a curiosidade, se ela não souber, de o que é despautério, né? Ela pesquisar, né? E eu fiz muita pesquisa. O livro Em Busca do Sol, eu pesquisei sobre astronomia, sobre física, Isaac Newton, sobre história, né? Coisas da antiguidade, como é que o Sol era considerado um deus, onde, quais são os monumentos em homenagem ao Sol e tudo mais. Então, assim, eu pesquisei bastante. Então, eu estudo muito para escrever, inclusive, né, para criança. Mas eu ainda te falo, Arthur, que eu não acho que eu escrevo para crianças. Eu escrevo com uma linguagem que as crianças possam ler. O meu objetivo, na verdade, é esse. Os meus livros, pelo menos os que eu já lancei, e o próximo infantil que eu vou lançar, é isso. Eu coloco uma linguagem que seja tanto criança quanto adulto, ele vai poder ler, vai poder entender, né? Mas eu te falo que a maioria dos feedbacks que eu recebo são de adultos, que lê os meus livros. Eu acho que a literatura infantil... Acho que a literatura infantil tem esse lado de atingir o adulto. É importante isso. Né? Você sabe que eu sou rato de contação de história infantil, né? Eu sou da primeira fila, eu adoro aquilo, eu acho que eu vibro mais do que as crianças, né? Eu acho uma dificuldade imensa escrever para criança. Entendeu? Eu acho que eu não saberia fazer, não só porque eu tenho atualmente estado na linha do terror, eu não sou um escritor só de terror, mas né, eu tenho algumas coisas bem diferentes do terror, mas por causa disso mesmo, eu acho que para escrever para criança, eu estaria lá matando alguém no meio do caminho, que não ia ser legal, né? Então... tem que ter esse cuidado. Eu acho que tem que ter uma coisa assim bem diferente, né? E... eu admiro muito quem escreve para crianças e adultos, e para os adultos, crianças também, né? Eu te falo que eu ainda não consegui escrever, eu gostaria de mesclar a faixa etária, sabe? Eu comecei, o meu próximo livro é sobre um papagaio, e eu queria que fosse um livro mais fininho, que fosse um livro com uma historinha para, sabe, crianças menores. Aí eu comecei a escrever, a história foi ficando grande. Assim, grande para crianças pequenas, né? Para os menorzinhos. Então, já não pode ser um livro, como é que eu vou dizer? Que vai ser adotado, né? Às vezes, alguma escola, né? Para segundo, terceiro ano, assim. Então, ele vai ficar mais ou menos no mesmo tamanho desses dois primeiros, número de páginas, né? Então, assim, eu ainda não consegui, sabe, escrever de uma maneira um pouquinho mais concisa para fazer um texto menorzinho. Eu falo que eu tenho um pouco de dificuldade em escrever pouco. Tanto que, às vezes, eu penso em escrever um conto, uma crônica, de repente eu estou quase escrevendo um romance. Porque eu vou escrevendo muito, sabe? Então, eu ainda não consegui escrever um livro para crianças menores. Eu ainda tenho, talvez eu pegando essas minhas historinhas, né, de quando eu era menor, eu consigo aí fazer um livro mais infantil, assim, né? Mas por enquanto está saindo esses que tem agradado bastante os leitores. Isso é importante. Eu, apesar de ser membro da Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas, né, e fazer coisas pequenininhas, as minhas coisas são imensas sempre, né? Eu faço coisas bem grandes. Então, assim, eu acho uma dificuldade de escrever para criança. E a Manu poeta, Manu poetisa? Pois é. Eu falo que, apesar de ser da prosa, eu me arrisco na poesia também, né? Mas, assim, eu tenho uma certa dificuldade, porque sempre quando eu começo a pensar em poesia, eu penso rimando, sabe? Eu ainda não consegui muito fazer poesias mais, né, nessa área, assim, mais modernista, vamos dizer assim, sabe? Sem rima,
uma coisa mais solta, sem muita métrica e tal. Então, as minhas poesias, pelo menos as que eu já fiz, são sempre assim, com bastante rima, sabe? Mas de vez em quando sai, de vez em quando sai. É difícil, às vezes eu penso em participar de alguma antologia, participar de algum concurso, mas coisas, como é que eu vou dizer? Quando eu preciso, meio programadas assim, eu preciso escrever uma poesia, não sai, sabe? Tem que ser uma coisa mais relaxada, assim. Então, quando eu começo a pensar, eu vou pro lado da prosa, né? Então, as poesias que eu escrevi, por exemplo, eu já escrevi uma poesia, quando a minha mãe, né, faleceu, eu escrevi uma poesia que foi assim, o que eu estava sentindo. Aí tem uma outra poesia que eu intitulei de Imensidão, foi quando eu fiquei sabendo que uma vizinha minha aqui de 101 anos tinha falecido. Aí eu peguei e escrevi, sabe? Então, assim, são momentos que, né, de algumas coisas que acontecem na minha vida, que aí sabe, eu exteriorizo na poesia. Mas, normalmente, não flui muito, assim, diariamente, não, sabe? Eu sempre que eu começo a pensar, que a mente começa a trabalhar, vai pro lado da prosa. Mas aí já participei de algumas antologias, com algumas poesias. Eu acho que a poesia é muito aquela energia que está contida dentro da gente e que ela, de repente, sai. Então não tem que preocupar com essa coisa de ser livre, não ser livre, não. Por todos os estudos que eu fiz de poesia, inclusive no projeto que eu fiz de domingo de poesia brasileira, a gente está vivendo agora uma fase de pós-modernismo, onde o pós-modernismo te permite, inclusive, fazer uma poesia clássica totalmente. Né? Hoje a gente está fazendo sonetos alexandrinos, a gente está fazendo, usando, por exemplo, as trovas, os redondes, sabe? Tudo dentro de métrica, tudo dentro de rimas perfeitas. Então, assim, até a literatura ela vai e volta. Então a gente saiu daquele modernismo, né, que foi revolucionário do século XX, né, onde Mário de Andrade e Oswald de Andrade criaram aquela confusão toda maravilhosa, né, para a gente chegar onde é que está agora. Agora você pode fazer o que você quiser. Outro dia eu escrevi disso, inclusive, no blog. Você pode fazer rima, você pode não rimar, você pode fazer verso livre, verso desse tamanhozinho. Então, a poesia é isso, a poesia você tem que deixar fluir. Não tem que ficar preocupado com né? Inclusive as aldravias, né? Que a Alice é fera nas aldravias, né? Eu acho muito bacana. Então, as trovas também. Na época que a gente tinha o restaurante, a UBT sempre fazia os encontros anuais lá no nosso restaurante. Então, tinha os concursos de trovas, né? Aquelas trovas relâmpago e tudo mais. Então, assim, eu me divertia. Às vezes, quando a gente abriu o restaurante, né, na parte da manhã, só para almoço, mas alguns eventos à noite a gente atendia. Então, sempre que tinha evento da UBT, aí eu ia revezando com a minha mãe, com a minha irmã e tudo mais, né? Um dia a gente trabalhava, um dia era outro e tal. Quando era dia da UBT, eu estava sempre presente. E eu ficava lá, sabe? E aí eu ficava tentando, porque tinha os concursos relâmpagos lá e eles soltavam um tema e aí eles faziam lá as trovas rápidas e eu ficava lá no cantinho, sabe? Fazendo as trovas. E aí teve um dia que eu criei coragem, eu falei, eu posso falar uma? E todo mundo pode? Eu ainda não tinha lançado nenhum dos dois livros. Aí eu fui lá, falei uma trova também, mas eu acho muito legal. E eu admiro muito quem consegue, sabe? Pensar poeticamente, assim, tem gente que fala, né? A própria fala da pessoa é poesia. É lindo demais. Muito legal. Tem muita coisa assim. E você vai fazendo, tipo as trovas, né? Você vai fazendo, você vai pensando em 7 sílabas. Não precisa nem contar os dedos. É muito legal. Você participou também. Nosso tempo aqui é meio curto, então a gente vai sempre, né, direcionando. Você participou de algumas antologias. Sim, eu participei de uma antologia, assim, não vou...
às vezes eu me bagunço cronologicamente, sabe? Então eu vou falando as antologias que eu participei. Antologias físicas, eu participei, essa aqui foi a primeira, Universos Divergentes. Sim. Eu participei. Você também está nela. Participei de uma antologia que a Michelle organizou, né? Aconteceu neste inverno. Foi com um conto. Participei dessa antologia aqui que eu gostei bastante, ó. Foi da... Antologia poética. Uma antologia poética da editora Tenha Livros, que eu, por coincidência, assim, fiquei sabendo, né, por acaso, na internet, e me inscrevi e participei, né? Participei também de uma antologia da Liga, e agora vou participar de mais uma também, que chama Elos e Elas, que é um grupo de mulheres que se reuniram para também dar voz, né, a essa pluralidade ali, que são pessoas incríveis que estão reunidas. Então, assim, já tem algumas que eu participei, né? A Liga fez até agora 8 antologias, né? Então, eu acho que eu participei só de uma, né? Só do Halloween? Não foi nem do Halloween, não. Não, foi uma outra que eu participei. De qual? Histórias infantis? Nossa, agora eu não lembro qual que eu participei. Eu participei uma só da Liga. Tá, mas assim, a gente tem, assim, fizemos 8, né? Nessa confusão toda, assim, Teve uma, inclusive, que foi uma doideira minha, que eu fiz uma antologia de poesia em 10 dias, né? Poesia na pandemia. Eu lancei a ideia num dia e falei assim, até daqui a 10 dias. Em 10 dias depois eu publiquei um e-book. Depois ela saiu em formato físico, né? Mas então, assim, o que você acha, qual a sua opinião a respeito de participar de antologias? Tem muita gente que tem opinião favorável, tem muita gente que tem opinião contra. Não, eu acho muito bacana, porque uma publicação física, ela é financeiramente, ela não é muito fácil, né, de acontecer. Então, quando você está participando de uma antologia, né, é dividido esse custo. Então, é uma maneira de você estar participando de um projeto, né, que às vezes vai sair do papel, vai realmente virar um livro, né, e é muito melhor, né, você tá ali participando. Fora que, por exemplo, essa antologia poética que eu participei, teve escritor do Brasil inteiro. Então, outras pessoas, né, vão conhecer o meu trabalho. Eu acho que o campo de, assim, a gente atinge, né, um campo muito maior, né, do que só mesmo ali na região, quando você lança um livro solo. Então, eu acho muito importante participar. É um movimento que a gente faz que fortalece, sabe, a literatura. A gente conhece outros autores, outras autoras assim, que te ajuda a, sabe, a divulgar não só a literatura, mas o seu próprio trabalho. Eu acho muito importante. Eu sei que tem muita gente que às vezes, né, não gosta de antologia, né, tem um olhar meio assim, mas é um livro plural, né? Você vê que tem diversos tipos, né? Tem livro que tem poesia, conto, crônica, pensamentos. Então, assim, é um livro que agrega muita coisa, né? Tem não só um tipo de gênero, não só um tipo de autor. Dentro daquele tema ali, você tem vários textos. Então, eu acho muito bacana. Eu não participo de muitos, porque normalmente ou é poesia, ou é conto, é crônica. E aí entra naquela questão de eu escrever pouco. Quando na pandemia eu comecei a escrever um conto para participar de um concurso, né? E aí, de repente, eu acho que, agora não me recordo quantas palavras precisava, não lembro. E aí, quando eu vi, eu já tinha escrito o dobro. Aí você fica assim, não, eu vou tirar esse pedaço, eu vou cortar aqui, de repente eu falei assim, eu não vou participar em nada, porque tudo que eu quero, que eu acho que eu vou cortar, vai faltar. Então, aí já era. Então, eu participo pouco, sabe? Mas eu tenho vontade mesmo de participar demais,
Porque, querendo ou não, é conhecimento pra gente, é experiência, né? Eu falar que eu tenho 2 livros publicados e, de repente, eu ter na mão vários, né? Claro. É fantástico, é muito bom. Eu fui participar uma vez de uma antologia que você tinha que escrever um conto em cima de alguma coisa musical. E aí eu escrevi um conto, mas tinha assim, eu acho que era na época 8.000 caracteres. E eu escrevi um conto que eu achei lindo. E ele ficou com 12.000. Eu falei, eu não vou mutilar meu conto. Eu mandei o meu conto para outra antologia, para a antologia de Lafayette em prosa e verso, e escrevi outro para essa antologia. Pois entendeu? é. Mas não diminuiu o que eu tinha escrito, que eu achei que não tinha condição de diminuir. Eu sou um pouco apegada mesmo ao que eu escrevo. Quando eu fui procurar, né, a ilustradora para o meu próximo livro, a menina virou para mim e falou assim, olha, ela ia ilustrar e diagramar o livro. Ela falou assim, você vai ter que cortar, porque eu preciso colocar esse trecho nessa página. Aí eu cortei assim, com o coração até doendo, sabe? Aí depois acabou que eu não fechei com ela a ilustração e passei, né? Peguei outra pessoa para ilustrar. Aí eu voltei pro projeto original. Falei, eu não vou cortar nada, o meu texto tá ótimo ali. Mas eu, pelo menos, eu tenho um pouco assim, sabe? Quando falo que tem que cortar, eu falei, mas tá tudo é importante. Tudo é importante para mim. Não, às vezes a gente faz, por exemplo, um trabalho científico e eles pedem para você fazer um resumo de 200 palavras. No trabalho científico, eu acho que até é possível, sabe? Você coloca só o essencial ali e tudo mais. Agora, num texto, sabe? Eu acho muito difícil você cortar a descrição de personagem, sabe? Fazer um próximo... Não, porque tem que caber ali dentro, é muito difícil, né? Aí tem gente falando, fica às vezes sem personalidade. Realmente, às vezes é um trechinho que a gente tira que, por mais que ele fique bom para uma editora, né? Para alguma coisa assim, você vai sempre olhar e pensar, tá faltando alguma coisa ali, né? Então... Você participou de 2 bienais. Do Rio de Janeiro e a de São Paulo esse ano. Sim. Como é que foi? O que você acha da participação da Bienal? Eu acho que a Bienal é o ápice do movimento literário, né? É bom demais, né? Eu falo que a gente parece que a gente entra num mundo à parte, né? É uma coisa, é uma loucura aquilo lá. Eu fui em 2016 eu fui na Bienal de BH com a minha irmã, como eu já tinha lançado, né, o primeiro livro, mas eu não fui para expor. Eu fui como uma leitora mesmo, só para passear e tudo mais, e aquilo ali eu já fiquei encantada. Uau. E eu fui de manhã e à tarde já vim embora, sabe? Foi coisa muito rápida. E eu sempre falei, eu vou estar na Bienal de São Paulo, eu vou estar na Bienal de São Paulo, que era o meu objetivo. E aí, quando eu lancei a Menina da Sapatilha Vermelha em 2019, surgiu a oportunidade de eu ir na do Rio. Era um stand, se eu não me engano, da Câmara lá do Rio de Janeiro, e o espaço era pequeno e tudo mais, mas eu estava na Bienal, né? Então, aquilo ali, para mim, já foi um marco na minha vida, né? E aí, esse ano... tive a oportunidade também de estar na Bienal de São Paulo e é maravilhoso, porque você está ali como profissional do livro, né? Só de eu pegar o crachá, eu já fiquei me sentindo mais importante. Então, é muito bacana, porque por mais que tenha as grandes, eu também estou fazendo coleção. Por mais que tenha as grandes editoras, né, aqueles estandes maravilhosos que a gente também fica maravilhado ali de ver, quer tirar foto naqueles espaços e tudo mais, é legal o leitor ter contato com o escritor. E às vezes passa em uma que tem uma fila quilométrica para tirar foto. E aí quando chega perto e vira, e tipo, me vê no cartaz lá, aquela ali é a escritora desse livro, muita gente falava, você que escreveu? Eu falei, foi. Então, assim, é muito legal. E eu só tive 2 horas
na Bienal de São Paulo agora. Eu só tive 2 horas no stand, né? Eu fiquei lá o dia todo e tudo mais, mas durante 2 horas eu vendi mais de 20 livros. Excelente. Então, assim, eu achei muito bacana, porque numa Bienal daquele tamanho, com milhares de livros, né? Livros de autores conhecidíssimos, teve gente que parou, escutou o que eu tinha para falar, escolheu levar o meu livro para casa, e inclusive já me deu feedback que o livro é maravilhoso e tudo mais. Então, assim, isso é fantástico. Isso realmente não tem preço, né? Esse contato da gente com o leitor nesses eventos, né? Então, assim, por mais que Bienal é maravilhoso, mas eu não... É muito bacana também as feiras menores, né, Arthur? Com A gente já certeza. participou de várias, né? Rio Novo, Além Paraíba, Resende, né? Nossa, Aqui em Juiz de Fora, em 2016, teve a primeira Bienal aqui de Juiz de Fora, né? Então, assim, eu já participei e foi também maravilhoso. Eu não tinha nenhuma experiência, a pessoa chegava, eu lá toda tímida, né? Eu que escrevi esse livro e tal. Assim, e aí a gente vai pegando depois experiência, né? Da maneira de você, né? Não de vender o livro, né? Mas de você mostrar pro seu leitor, né? Que aquele produto ali foi feito com o maior carinho, né? Aí a Marisa também tá lembrando da Jubá também, que a gente foi. Então, assim, tem muita... Isso é muito importante, esse contato, né? Da gente estar ali com o leitor. E é legal a gente mostrar que nós estamos ali, nós somos os escritores, porque às vezes no estande do lado é um estande de uma livraria e às vezes eles acham que nós somos vendedores, né? Então não, nós somos escritores, então é valorizar aquilo ali, tipo, você quer o meu livro, eu te dou ele autografado, eu te faço uma dedicatória, né? Isso é muito bom, é gratificante demais. E nessas feiras, essas coisas, a presença, né, vende o livro. Vende. Então, por exemplo, lá em São Paulo agora, eu estava no estande da Novo Século com o 3º livro da Mansão do Rio Vermelho. Uhum. A Novo Século ficou os 10 dias, eu fiquei 2. O meu livro vendeu muito nesses 2 dias. Porque eu estava lá. Eu estava lá para falar, estava lá para autografar, para distribuir um folhetinho. Então, assim, eu acho importante essa coisa da participação física nessas feiras, nesses eventos, né? Lá em São Paulo eu encontrei com um casal de Juiz de Fora. Eles pararam, falaram assim, olha, a gente valoriza muito o escritor e tal, e começaram a conversar, de repente o rapaz pegou meu livro e abriu lá na 4ª capa, ela foi lá olhar e tava lá. Ele olhou pra mim, você é de Juiz de Fora? Eu falei assim, sou. Ele, mentira. Eu falei, sou, por quê? Não, porque a gente também é. Eu falei, que bacana. Então, assim, é legal isso, sabe? Esse contato. E aí eles gostaram do meu livro, eles não iam comprar, porque eles me falaram que já tinham comprado, né, assim, a cota deles financeira lá, eles já tinham comprado, mas compraram quando viram que eu era de Juiz de Fora, entendeu? Então isso é muito legal, né? Tem muita gente que valoriza isso, né? Eu acho legal esse povo que vai para o Bienal do Livro com uma cota para comprar, entendeu? Porque eu normalmente não consigo, sabe? Nessa Bienal de São Paulo agora eu consegui trazer 3 livros só. 3? Só 3 livros, por quê? Porque eu não estava tendo tempo nem espaço para andar. Como eu falei, tinha lotado, né? 1.000 pessoas por metro quadrado, né? Eu estava em 2 estandes. Eu estava no estande da Novo Século e no estande da Berst. Para ir de uma para outra era um sacrifício. Então nem ver outros livros para comprar eu consegui. Eu também não comprei muitos não, por conta disso mesmo. Todo lugar que você chegava, aquelas filas enormes, seja do caixa, seja para tirar foto, estava tudo cheio. E eu gostei muito de ver isso. Não sei se você teve essa percepção, porque eu achei que, né, pandemia, o pessoal não ia querer tanto, né, estar lá, mas não, foi recorde mesmo. No domingo, último dia, já tinha esgotado todos os ingressos,
tinha gente na porta, assim, querendo ingresso, tanto que eu tinha um ingresso, que eu tinha comprado um a mais, né? Foi eu e meu esposo, mas a gente comprou um. E quando eu saí, o cara, ingresso, tem alguém para vender? Eu falei, olha, eu tenho. O cara, assim, quase, sabe, catou da minha mão e já me deu o dinheiro, toma aqui, ó. E aí eu vendi ali, isso era, acho que 5, 6 horas da tarde, eu falei, mas vai vender, que gente vai entrar? Já estava lotado de gente esperando para conseguir ingresso. Os ingressos acabaram na sexta-feira, de manhã, não teve mais jeito. Tá loucura aquilo lá, foi maravilhoso. Agora é contar com a do Rio, né, em agosto. Pois é, a gente já tem que estar preparando. Rio é mais pertinho, então dá para ir, voltar, dá para ir, ficar lá uns dias, né? Eu já quero me preparar para ir, para tentar ficar mais dias lá, não só um, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Além de planos para ir para a Bienal do Rio, planos literários? Tenho, já estou com né, o meu próximo infantil, ele já está pronto, já está assim. Eu tive, né, uma certa questão aí com a ilustradora que eu tive que trocar, então me atrasou tudo, mas ele já está em fase também de finalização das ilustrações, então eu devo lançar, se eu não lançar esse ano, que é o que eu quero, né, talvez início do ano que vem eu já lanço ele, vai ser o Papito, o papagaio pirata, né, um papagaio que tem vontade de conhecer o mundo inteiro, mas ele tem medo de voar. Então, vai ser uma história aí bem legal aí, que eu falo sobre o sonho, sobre coragem, né? Esse é o próximo, assim, infantil. Mas eu ainda tenho um projeto que ainda vai sair esse ano, de um livro, vai ser uma coletânea, assim, desses textos que eu escrevo desde 2008. Eu fiz aí um cata-cata ali, algumas coisas bem legais que eu acho que, sabe, vão misturado ali, tudo junto, vai ficar bem legal. Então, vai ser um livro com contos, poesia, pensamentos, que eu lanço ainda esse ano. Só não vou falar o título, que eu ainda quero deixar assim mais surpresa, sabe? Muito bem. Mas, eu assim, acho eu tenho uma dificuldade em botar título, eu tenho uma dificuldade em nome de personagem, eu acho que tem hora que a gente fica, né, tem que estudar bem. O título tem que ter atenção. O título realmente é uma coisa que é uma dificuldade minha. Tanto que o Em Busca do Sol foi assim, nos 45 do segundo tempo, sabe? Quase precisando de uma prorrogação que eu vai, Em Busca do Sol, né? Mas, por exemplo, a sinopse do livro não me pede para fazer a sinopse, aquele resumozinho ali da quarta capa. Cara, que coisa mais difícil de eu fazer. Por quê? Porque você é o resumo do resumo, né? Você tem que mostrar sem mostrar muito, sem contar muito, né? Então, meio... isso aí para mim é meio complicado. Mas você perguntou aí de projetos, né? Eu tenho mais ou menos 38 a 40 livros já rascunhados ou, assim, sabe? Aquele roteiro ali do que vai acontecer. Já guardado aqui, eu tenho 2 fichários dessa grossura, assim, cada um. E aí eu coloco em cada... Eu separo por plástico, né? Eu coloco um plástico com tudo que eu escrevo ali. Então, assim, projetos eu tenho aos montes. Que ótimo, que bom. A gente... Aí vou tentando conciliar, né? Com a vida de empresária ali, fazer salgado, escrever livro, né? E vamos que vamos. Mas é desse jeito mesmo. Nosso tempo está acabando. Sim. Alguma mensagem que você queira deixar para quem está nos vendo? Entendeu? Tem um monte de gente aí feliz da vida de estar vendo você pela internet, né? Então... Pois é. Muita gente que eu, né, não conversa há muito tempo, então mando um beijo para todo mundo, mas se você me permitir, eu realmente gostaria de deixar uma mensagem. Como eu disse, hoje eu estava mexendo aqui nos meus papéis, nos meus escritos, e eu achei o meu discurso de oradora de quando eu me formei. E aí eu fui ler, né? Depois de tanto tempo assim, eu fui ler. E aí eu tenho um trechinho aqui que eu achei muito bacana,
nem lembrava que eu tinha escrito isso. Eu tenho, eu não sei se você é desses, assim, quando você pega uma coisa, eu fico assim, nossa, eu que escrevi isso, que bacana, né? Então, aí eu queria ler um pedacinho, um trechinho curtinho. Eu acho que é legal que seja, né, que seja uma mensagem, assim, que eu vou deixar para todo mundo, né? Então, assim, vou ler aqui. Que nós sejamos aqueles que desenham e desbravam caminhos através dos continentes do conhecimento. Porque, na verdade, não há estradas a percorrer, mas sim caminhos a construir, né? Nós sabemos a importância da palavra educação. Nós sabemos que o Brasil precisa melhorar essa educação para vencer a batalha contra a miséria, contra a fome e principalmente contra as injustiças. Se Deus nos deu a capacidade e a oportunidade de fazermos algo pela educação, por que fechar os olhos para o futuro do mundo? Usemos a educação para arquitetar e construir um futuro melhor para nós mesmos. Nós somos o futuro. Se começarmos hoje a fazer o pouco que nos é possível, talvez pouco para nós, mas muito para aqueles que precisam, amanhã estaremos revolucionando o planeta. É como aquele velho ditado, uma andorinha só não faz verão. Voemos então todos juntos, felizes e livres, além de qualquer dificuldade e através do sempre. Haveremos de nos encontrar outras vezes, sempre que desejarmos, no meio da única comemoração que não pode jamais terminar, a vida. Voemos alto e confiantes, porque nós temos a consciência de que podemos fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Basta querermos, basta acreditarmos que somos capazes. Se somos filhos do Criador do Universo, então somos dotados de capacidade infinita. E essa capacidade está dentro de cada um de nós. Acredite, vocês podem, nós podemos. Muito bem, muito bem. Parabéns. Muito legal, muito bom. Você vê que eu escrevi isso em 2004, né? Quando eu me formei, e é uma coisa completamente atual, né? Com certeza, sempre, né? Muito bem. Gente, né, infelizmente o nosso tempo é curto. Nosso tempo do Instagram, ele termina com 1 hora, né? Não. Então, queria agradecer. Voando, né? Passa voando. Queria agradecer muito sua presença. Foi muito legal o nosso papo. Precisamos conversar ao vivo mais, né? Sim, sim. Com certeza. Tá Olha, certo? eu que agradeço a oportunidade. Falar de literatura é sempre bom. Se deixar, eu vou falando. Falar de livros é minha paixão. Então, estou aqui sempre à disposição, sempre que quiser. Vamos conversar, sim. A gente tem muito que conversar. A todo mundo que assistiu, né, que esteve aqui presente, um beijo. Agradeço, né, a atenção aí, o tempo, né, que o tempo hoje é tão precioso para todos nós. Então, obrigado por terem dado essa oportunidade a mim, ao Arthur, de estar aqui passando um pouquinho para vocês sobre a nossa vida, né, sobre esse universo que gira, né, em torno do que a gente gosta, né, Arthur? Com certeza, é isso. Então, gente, é isso, né? Agradecendo muito a Manu e agradecendo a todos que estão aqui conosco, né? Lembrando mais uma vez que essa live ficará gravada no Instagram e no meu canal do YouTube, né? Então, sigam a Emanuele Ferrugini no Instagram, no Facebook, né? E a gente está sempre aí abertos a conversar, a divulgar literatura nacional. Agradeço a presença de todos. Encerro aqui a nossa entrevista. Beijo. Bom fim de semana para todo mundo. Até a próxima. Tchau. Beijo grande. Tchauzinho.